pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a afogar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, ore, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Fala aos nossos corações neste momento. Quero enquanto guarida em nossas almas e promova transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o batismo e a ceia do Senhor, que nós vamos aqui estar celebrando, e o batismo que a gente espera ainda esse ano ter mais vidas descendo as águas batismais, são ordenanças de Cristo, mas que não são um privilégio apenas do povo a partir de Cristo. Nós vemos nesse texto aqui, em forma figurada, que os homens, mulheres, o povo de Deus do passado passou também pelo batismo e passou também pela ceia. Quando tiveram a nuvem na caminhada que eles estavam saindo do Egito para a terra prometida, quando tiveram a nuvem sobre eles, quando passaram no meio do mar, tudo aquilo Deus fez, trazendo também como figura, como simbolismo, de que todo aquele que nele crê vai passar também pelo batismo, vai passar também pelas águas, vai estar passando por essa trajetória que é caminho à terra prometida. Ainda aqui na terra, ainda com elementos simbólicos, que o batismo e a ceia ainda são simbolismo daquilo que, claro, já veio, também daquilo que há de vir nas nossas vidas, e assim contemplando e declarando a nossa fé em Deus. Ele coloca aqui muito claramente, o apóstolo Paulo, que os nossos pais passaram ali debaixo da nuvem, passaram pelo mar, eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. No verso 3 vai dizer que eles comeram da mesma comida espiritual, beberam, verso 4, todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Os irmãos lembram a situação de Moisés quando ele fere a rocha, que sai a água. Jesus é ferido por nós, dele lá na cruz do Calvário, jorrou sangue e água, o sacrifício dele por nós, que através da ceia nós participamos então desse simbolismo, momento em que nós reconhecemos que pelo sacrifício de Jesus é que nós somos salvos. Então não teve ninguém que no passado, no presente ou no futuro seja salvo, que seja por outro meio que não seja Jesus Cristo. Aliás, isso é até uma pergunta que podia cair também no concílio, Porque Jesus Cristo veio pouco mais de 2000 anos atrás. E os que viveram antes de Jesus, como é que foram salvos? Foram salvos também pela fé em Jesus Cristo. Porque eles creram na vinda do Messias, creram que Jesus Cristo viria, aguardaram, passaram pelas águas do mar, passaram pela nuvem, beberam da bebida espiritual, tudo que apontava para Jesus Cristo. Não só Israel, mas há outras nações onde, através de Israel, através dos profetas, através da ação de Deus, do Espírito Santo, a palavra, o amor de
Deus chegou àqueles corações e vidas se renderam também a Deus e a Jesus Cristo. No entanto, quando nós olhamos esse texto, Paulo vai dizer que aquelas pessoas passaram por tudo isso, como nós também passamos, a maioria que é batizado, participa já da ceia do Senhor Jesus, outros estão caminhando para o batismo, mas eles passaram por tudo isso, fizeram aliança com Deus, porém falharam com essa aliança com Deus. A maioria não agradou a Deus. Vai nos dizer lá no verso 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E é sobre isso que eu quero focar um pouco mais aqui nesta manhã com os irmãos. Nós estamos organizados em igreja, nós temos um grupo de pessoas que já desceram as águas, que celebram a ceia do Senhor Jesus Cristo, mas a caminhada para a terra prometida não encerrou. A caminhada de vida cristã não encerrou. Nós temos uma grande caminhada à frente e nela nós precisamos ter uma vida que agrada a Deus. Não uma vida que agrade a nós mesmos, não uma vida que agrade às pessoas simplesmente, mas uma vida que agrade a Deus. Quando Jesus foi batizado e ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, quem me agrada. O próprio Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é o objetivo de ser igreja, de sermos filhos de Deus. Alguém respondeu muito bem de que Jesus veio nos dar o exemplo de como sermos filhos de Deus, de como vivemos uma vida que agrade a Deus. E se nós não agradarmos a Deus, nós perecemos no deserto. E o deserto é o deserto da vida. Muitos crentes às vezes estão vivendo em sofrimento da alma, em perdas tremendas, porque receberam Cristo como Salvador, passaram pelas águas batismais, participam das celebrações do culto, mas não têm uma vida que agrada a Deus, e as consequências vêm sobre a sua vida. E como igreja também, como corpo, no Ministério Gama a gente trabalha a revitalização de igrejas. A nossa Convenção Batista do Estado, a nossa Convenção Batista Brasileira, tem investido hoje em a revitalização de igrejas que foram abertas através das evangelizações, das cruzadas, igrejas que já até foram fortes, mas igrejas que estão fechando, e algumas igrejas que fecharam as portas. E quando você vai olhar o histórico dessas igrejas, você vai ver nessas igrejas que em algum momento elas deixaram o quê? De agradar a Deus. Começaram a ter brigas entre os irmãos. O pecado entrou dentro da igreja. A permissividade da carne entrou e tomou lugar dentro da igreja. E aquela igreja deixou de ser uma igreja segundo o coração de Deus. E não tem como. Igreja que não é segundo o coração de Deus fecha as suas portas. Nós temos hoje na Europa templos que eram de igrejas, templos gigantes, que hoje são boates, que hoje são shopping, são comércios. Literalmente fecharam as suas portas de serem igrejas, locais onde já foram berço do Evangelho de Jesus. Mas a secularização entrou dentro da igreja. Começou a se considerar tudo normal, tudo comum, aquele mesmo pensamento que Satanás infiltrou na mente de Eva, de Adão, que hoje ele usa a mesma estratégia. E a gente, às vezes, o ser humano cai na mesma. Não tem nada a ver. Não é bem assim. Você não vai morrer se fizer isso. E aí, nesse engano, tem levado muitas vidas. Aí começam-se a vida onde o desvio
onde deixa-se a adoração genuína a Deus e começa a adoração a outros deuses em sua vida. Isso aqui que ele vai nos dizer claramente: não vos façais da sucesso como idólatras, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar. Veja que o texto ele não está dizendo apenas da idolatria ao bezerro de ouro, que foi situação que o povo viveu. Lá em Êxodo 32:6 nos narra isso, mas está falando de uma vida onde o próprio ser, uma autoadoração, sentaram a comer, folgar, beber, eu quero me servir. E aí, como é que essas coisas começam? Eu não vou na IBD não, eu vou para o shopping no domingo de manhã. Eu troco o culto na igreja pela academia. Nada contra a academia, você precisa fazer academia com exercício físico. O problema é quando a gente começa a substituir, colocar como se as coisas terrenas fossem mais importantes do que as questões espirituais. Aliás, Paulo vai dizer que o exercício físico, no sentido do amor a Deus, é sobre todas as coisas, pouco aproveita, é pequeno, embora ele seja muito importante para nós, o amor a Deus, a sua obra, é muito maior. E a gente começa a se importar mais conosco mesmo, a gente começa a se idolatrar, a investir. Eu tenho que investir em mim, eu tenho que cuidar de mim, e a gente não percebe a proporção que isso vai crescendo, ao ponto de que eu não me importo mais de evangelizar o próximo. Eu não tenho tempo mais para o serviço no reino de Deus, na obra de Deus, dos dons espirituais, porque o tempo é para mim. Meu ego está inchado. Eu preciso me valorizar. Verdade. E às vezes, irmãos, hoje a gente olha, o nosso mundo, a nossa sociedade, até a psicologia e tudo, é muito voltado para isso. É autoajuda, é você olhar, porque olha o ser humano, que ele está tão aflito, cheio de depressão, cheio de tanta coisa, e a solução está em você se cuidar, em você trazer para si a sua condição de me respeite e tudo mais, e você volta dando para si, que agora o mundo que se exploda. É claro que é um caminho importante a valorização, a amar-se a si mesmo. Mas o problema é quando isso se torna uma idolatria, quando nós nos amamos mais do que amamos ao nosso Deus, a obra do nosso Deus. E a idolatria ela vai por vários âmbitos. Dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro, não tem tempo mais para Deus, para estar na casa do Senhor. Os prazeres da carne, onde a gente vai se envolvendo aí nesses prazeres. E tantas outras coisas, como já disse, a cama, que a gente quer ficar até mais tarde na cama no domingo, e a gente vai idolatrando, e se afastando de Deus. E Paulo fala: não sejamos idólatras como eles. Outra advertência que Paulo vai dar à igreja está no verso 8, de que nós não nos prostituamos como eles se prostituíram. E do verso 8, não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Irmãos, a prostituição, seja ela a prostituição espiritual, quando nós então traímos Deus com outros deuses, seja ela a prostituição física, ela tem trazido a ruína à nossa sociedade. Tratando-se da prostituição física, não há, talvez na história, alguns países, mas no sentido global, não há um crescimento tão grande da prostituição em toda a história da humanidade. A pornografia na internet, a sexualidade também nas ruas, nas igrejas, o movimento realmente claro, abusivo e declarado de todos os tipos de promiscuidade no mundo. E a igreja precisa se manter santificada.
picada dessas coisas. Os nossos jovens precisam entender que a vida sexual é para o casamento e que não é vergonha guardar-se para o casamento. Muito pelo contrário. Às vezes pode ser motivo de chacota aí fora pelos colegas, bullying pelas pessoas do mundo, mas é motivo de orgulho, de alegria ao coração de Deus, quando o jovem se mantém fiel, se guarda para o casamento. Assim também como os casados se mantêm fiéis um ao outro. Quando nós olhamos lá em Israel, Números 25, verso 1, fala que Israel deteve-se em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Os irmãos conhecem essa história de Balaão. Balaão é contratado pelo inimigo de Israel para lançar uma maldição sobre Israel, para que Israel possa então perder a guerra. E Balaão vai lá e diz assim: eu não consigo lançar maldição sobre esse povo, porque esse povo é um povo de Deus, não tem como lançar maldição para ele. Mas aí Balaão dá uma ideia para o rei, diz assim: olha, se você fizer esse povo pecar, então o Deus deles vai se retirar, porque o Deus deles é santo, santo, e ele odeia o pecado. E aí, quando eles estiverem em pecado, eu posso lançar maldição sobre eles. O que o rei fez? Mandou as mulheres moabitas lá e a seduzirem. Os homens caíram na tentação e se prostituíram e adulteraram, e por causa disso então a maldição pôde pegar sobre o povo de Israel. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. Ele não compactua com o pecado. Deus, eu quero que o Senhor, eu tenha uma vida abençoada, que o Senhor ouça a minha oração, que eu clame, o Senhor responda, mas eu quero continuar com esse pecado de estimação na minha vida. Não vai acontecer. Deus requer de nós santificação. Muitas coisas que nós não caminhamos, não avançamos em nossa vida, tem a ver com pecados que estão nos aprisionando, que estão nos segurando. E a igreja não pode avançar sem santidade. E como nos disse, prostituição tem também um aspecto espiritual. Tudo aquilo, toda sorte de pecado, tudo que nos afasta do nosso Senhor, do nosso noivo, daquele que é o dono da igreja, tudo isso é prostituição. E nós devemos afastar disso. Porque se a igreja permite o pecado no seu meio, ela está se prostituindo. E aí então Deus não abençoa. E a maldição então vem sobre a igreja, porque o pecado abre a brecha. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Há grandes trevas entre nós e Deus quando o pecado está na nossa vida. Por isso que a exortação bíblica, a igreja lá em Laodiceia é exortada sobre isso também. Tirai o pecado do meio de vós, tirai o pecador do meio de vós, no sentido daquele que está em pecado, quer permanecer em pecado, não quer mudança de vida. Por isso que a igreja também tem as suas formas de disciplina, até mesmo o desligamento, para que o pecado não permaneça e não contagie outras vidas, outras pessoas. Mas Paulo também nos diz no verso 9 que nós não devemos tentar ao Senhor, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. As serpentes estavam no deserto, que mordiam, que ali o povo, e eles morriam pelo veneno da serpente. Eu tenho alguns textos aqui para compartilhar com os irmãos sobre isso. Primeiro, Êxodo 17:7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Meus irmãos, a igreja precisa ter uma fé constante, firme, de que Deus está conosco sempre. Há um problema quando o povo começa a duvidar, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, Será que Deus está com a gente? A gente crê, irmãos, pelas circunstâncias, ou a gente crê pela promessa? Nós cremos pela promessa. E a promessa é feita por aquele que é fiel, que nunca falha na sua promessa. Promessa de homens, promessa de
político, promessas de pessoas, elas podemos colocar dúvidas nelas, mas a promessa de Deus não, ela nunca falha. Então não duvidemos, e quando nós duvidamos, nós tentamos a Deus. Números 25, versos 5 a 6. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morresse nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água, e nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou que esse povo serpentes ardentes, e picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. O povo reclamou contra Deus e contra o líder. Meus irmãos, às vezes a gente está numa situação: pastor, a igreja está boa, a igreja cresceu, a igreja acabou de se organizar, amamos o nosso pastor. Que pastor abençoado, gente fina, pastor Josimar, né? Aí vem os problemas, vem a falta do pão, vem a situação do deserto. Está vendo? A gente vai seguir esse pastor aí, onde nós estamos. Né? E aí você começa a falar contra o líder, contra o seu pastor, contra o líder do seu ministério. Isso também, irmãos, a Bíblia diz que é tentar contra o Senhor Deus, porque você tem a visão das circunstâncias e você não tem a visão do que Deus está fazendo. E aí o exemplo de Jesus, Mateus 4, 6 a 7. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, Satanás falando, lança-se daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, em toda a tentação do deserto, ele respondeu com a palavra, e nós devemos responder com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Falar contra Deus é tentar contra Deus. Falar contra a sua liderança espiritual é tentar contra Deus. E Jesus nos ensina a responder: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, no verso 10, por fim, Paulo vai falar o seguinte: não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Lá em Êxodo 16, 2 diz: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Irmãos, murmuração. Eu disse aqui numa palestra para as mulheres, disse também para os homens no encontro que a gente teve. Murmuração e oração são contagiantes. Aqui diz que toda a congregação murmurou. Isso não começou com toda a congregação. Começou um aqui, outro ali, daqui a pouco estava um murmúrio geral. Mas se a gente quer reverter isso, chama a pessoa para orar. Alguém começou a murmurar, chama ela para orar. Vamos orar por isso? É um problema mesmo, vamos orar sobre isso. E oração também é contagiante. E os grandes avivamentos começaram com oração, com 1, 2, que às vezes faziam ali uma reunião de oração, só iam os 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco 5, daqui a pouco. Essa é a história lá de Esdras, do grande avivamento de Israel. Estava Esdras sozinho lá na praça orando. Daqui a pouco o povo estava todo ali quebrantado. Recentemente nós vivenciamos, não recentemente, né, alguns dias atrás, passado, nós vivenciamos aí um chamado de avivamento nos Estados Unidos, na faculdade, onde ficaram dias e dias o povo orando. Isso é contagiante. Se você quer mudar a história da sua comunidade, queremos manter a igreja viva, influencie com oração. Ore. Está vendo um problema? Está vendo um defeito na vida do irmão? Ore por ele. Está vendo uma falha na igreja? Ore por aquilo. Se coloque de joelho em oração, chame alguém para orar junto. Os cultos de orações não podem ser pretexto para a murmuração e para falar da vida dos outros. Mas a murmuração pode se transformar em oração. Porque quando nós falamos uns com os outros, nós estamos murmurando. Mas quando nós falamos com o nosso Criador, o nosso Pai, nós estamos orando. E é isso que nós precisamos fazer, é orar. Êxodo 16, verso 3, os filhos de Israel disseram: quem nos dera ter morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos
pão até fartar, porque nos tens trazido desse deserto para matar de fome e de toda a multidão. Esse é um murmúrio, às vezes até da pessoa que aceitou Jesus como Salvador, e lá no mundo elas tinham às vezes as farturas, as amizades, tinha tanta coisa, e de repente ele toma uma decisão por Jesus e vê um monte de provação, um monte de perda, e aí ele diz assim: estava melhor lá no mundo do que na igreja. E quando ele murmura, ele perdeu a graça. Ele precisa perseverar e crer que o sofrer com Deus ainda é melhor do que os prazeres da vida. Porque o sofrer com Cristo nos leva aos prazeres eternos, com Cristo nos céus. Os prazeres do mundo nos levam ao sofrimento eterno no inferno. E no verso 3 do capítulo 17, tendo, pois, ali o povo sediado, o povo murmurou contra Moisés, e disse: por que nos fizeram subir do Egito para nos matar de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E assim o povo de Israel pereceu no deserto 40 anos, porque murmurou, porque tentou o Senhor, porque se prostituiu e porque foi idólatra. Se a igreja quer ter sua caminhada aqui na terra, já experimentando o reino dos céus, que João Batista pregou, que os apóstolos pregaram, que o próprio Jesus falou, é chegado o reino dos céus, então a gente não pode ir pela idolatria, nem pela prostituição, nem pela tentação, nem pela murmuração. Nós precisamos nos consagrar a Deus. E aí eu quero concluir com 3 versos. O verso 11 que diz: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Todas essas coisas foram nos escritas como aviso. É como uma mãe ou um pai que fez coisa errada na vida e chega para o filho e fala bem assim: meu filho, não faz isso não, porque eu fiz isso de errado e eu sofri as consequências. E aí você resolve fazer a mesma coisa errada e vai sofrer as mesmas consequências ou pior. Então aqui está escrito para dizer: Israel como figura para a igreja. Olha o erro, os erros que como Israel cometeu. Não cometam os mesmos erros. Isso é um aviso para vocês, para que não sofram os mesmos sofrimentos, para que não padeçam o mesmo deserto. Verso 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então a gente não tem que pensar nisso só quando a gente já está vivenciando o problema. Quando a igreja está firme, quando a igreja está de pé, quando a igreja está avante, aí que ela tem que ter cuidado para não cair mesmo. Porque a igreja que está viva na presença de Deus, ela incomoda Satanás. E ele vai batalhar contra. Meus irmãos, a gente, quem está mais na liderança, sabe as lutas contra as trevas nessas últimas semanas para a organização da igreja. De questões internas e de questões até externas do nosso bairro aqui. Luta espiritual. Quero louvar a Deus pelo grupo que teve aqui na evangelização pela manhã. As orações que a gente pôde sair na praça aqui no sábado. As vidas que a gente viu sedentas da palavra. Nós olhamos o bairro onde tem tantas bocas de fumo. Nós olhamos o bairro onde tem ainda toque de recolher, gente queimando o ônibus. Nosso bairro e bairros vizinhos. Nós precisamos mudar a história da nossa comunidade aqui. E essa história é mudada através da igreja que fica de pé e que ajuda os caídos a se levantarem. E por fim, o verso 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Diante desse verso, nós precisamos dizer que nós temos que vigiar sempre. Vigiar e orar, para que não caiais em tentação. Nenhum de nós pode dar desculpa e dizer assim: eu caí na tentação porque ela era maior do que eu podia suportar. Porque a Bíblia diz que não tem tentação maior do que a gente possa suportar. A tentação, ela vem na esfera humana. E nós só não vencemos as tentações porque nós desejamos fazer a vontade da carne.
Quando nós desejamos fazer a vontade de Deus, nós vencemos as tentações. Elas não são maiores do que nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente precisa estar vigilante. A gente precisa ver onde vem a tentação. Mesmo o texto que diz que a carne é fraca, que é usado por muitos de nós para dizer assim: pequei porque a carne é fraca. O mesmo texto diz que o Espírito é forte e ele prevalece por vós. Andai em Espírito e não satisfareis a vontade da carne. Se a gente andar em Espírito, a gente vai vencer toda a vontade da carne. E nessa batalha, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, irmãos, nós temos um aviso. Nós podemos fazer diferente do que o povo de Israel fez, e Deus abençoe que façamos, mas para isso nós temos que vigiar e orar sempre. No momento que agora a gente vai participar da ceia do Senhor Jesus, nós devemos lembrar que esse é um ato simbólico, como foi também lá no tempo de Moisés, da água da rocha. Mas devemos lembrar que o simbolismo é de algo tremendamente, incomparavelmente profundo. O sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário, sem qual não teríamos vida abundante, não teríamos vida eterna, sem qual não seríamos igreja, sem o qual não haveria sentido de ser igreja. Então, quando a gente come do pão e a gente bebe do suco da uva, como faremos nesta manhã, precisamos fazer o compromisso de ser uma igreja fiel, relevante, uma igreja que ouviu os avisos de Deus e tomou a decisão de ser uma igreja que agrade a Deus em todas as suas obras. Amém? Vamos orar? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento de oração. Que você possa agora se colocar pessoalmente diante de Deus, porque a igreja é formada por nós. Nós somos o corpo de Cristo. Se você é um membro desse corpo, mesmo que você não seja batizado ainda, mas você tem Jesus como seu Salvador, você já é da igreja de Cristo, no sentido dos salvos. Não seja um membro impuro, não seja um membro enfermo, doente, infiel, que murmura, que adultera, que se prostitui espiritualmente. Seja um membro do corpo de Cristo que honre esse corpo, cuja cabeça é Cristo Jesus. Todos com os olhos fechados, por favor. Nossas crianças, adolescentes também. Fale com Deus. As crianças são do reino de Deus, e Deus quer usar vocês também na obra do Senhor. Desde criança, eu sirvo Jesus na igreja. Nos meus 10 anos eu fui batizado, plenamente consciente do que era servir a Jesus. Por isso eu sei o valor dessas crianças aqui. E Jesus disse: vinde a mim, vocês. Então se coloque diante de Deus. Criança, ora. Se você não ora ainda, aprende a orar, a falar com Deus. Orar e conversar com Deus. E falar assim: eu estou aqui. Eu tenho cometido esses erros. Às vezes eu sou desobediente ao pai e à mãe. Deixa as coisinhas de lado agora. Deixa o cordãozinho de lado. Deixa o cadastro de lado. Fala com Deus agora. Todos, crianças. Feche seus olhos. Deixa nada de se distrair. Somos a igreja de Cristo. Pai, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Santifica a Tua igreja, Deus, santifica o Teu povo. O que nós queremos que saia da Tua igreja aqui, ó Deus, não são pessoas, mas é o pecado. Nós queremos, ó Deus, que todo o pecado, que todas as trevas sejam dissipadas, e nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Ó Deus, a vida que às vezes está em pecado, não tem que deixar de vir à igreja porque está em pecado, mas tem que deixar o pecado para servir ao Senhor na tua casa, na tua igreja. E isso é por meio do sangue de Jesus. Que a igreja seja uma acolhedora de pecadores, mas instrumento do Senhor para a santificação.
Ó Deus, toma-nos em tuas mãos, diante da tua palavra, diante dos avisos que já foram nos dados, para que esta igreja aqui, ó Deus, ela cresça e avança e se multiplique para a glória do Senhor até a volta do Senhor Jesus, e não venha perecer no deserto como igreja, como instituição, e também cada um individualmente não venha perecer no deserto, mas que possamos, ó Deus, passar pelo deserto desta vida, alimentados pelo maná do céu, Jesus Cristo, aleluia, pela água viva que flui em nosso interior para a vida eterna. Que não amemos a carne, não amemos ao mundo, não amemos a nós mesmos, no sentido de nos idolatrarmos, mas que amemos ao Senhor sobre todas as coisas, ó Pai. Tira de nós o pecado, dos olhos, dos ouvidos, da boca, do coração, dos pés, das mãos, de todo o nosso ser. Tira qualquer ato de pecado, qualquer pensamento de pecado, qualquer atitude pecaminosa, nos limpa, nos purifica, para que atos simbólicos como esse da ceia não seja algo que não passe de elementos de simbolismo, mas que venha, Deus, refletir a nossa vida no teu altar, purificados pelo sangue do Cordeiro, alimentados pelo sacrifício de Jesus. Nós oramos a Deus assim por tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor.